Fala pessoal, graça e paz, bem-vindos a mais uma noite tão preciosa em nosso discipulado bíblico online. Fique à vontade em nosso meio, te convido a você abrir a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vamos continuar a nossa série Gálatas. Na semana passada falamos de Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo 2. Hoje nós vamos falar de Gálatas capítulo 3 e capítulo 4. Separei aqui alguns breves versículos e nós vamos compartilhar sobre eles. Você que já está aí no chat conosco, vem acompanhando, fique muito à vontade. Mas hoje o nosso discipulado ele vai ter só uma pequeníssima diferença, gente. Por uma ocasião técnica, eu estou transmitindo diretamente do meu celular. Então, eu não vou conseguir ver o chat como eu vejo normalmente. Você vai notar uma interação um pouco menor com o chat. Esse é um detalhe que eu gosto muito, é muito importante para a nossa conexão aqui, mas o principal, que é o conteúdo, vai estar disponível para você, tá? Então, embora a gente vai ter um pouco menos de interação, eu te prometo que Deus ainda assim vai falar profundamente contigo, assim como já tem falado em diversos encontros que nós temos aqui. Eu sempre faço questão de reiterar o quão agraciado eu sou por receber tantos testemunhos, seja pelas redes sociais, seja presencialmente, daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. Testemunhos de milagres, de provisão, testemunhos bem assertivos, como Tiago, naquele momento que você orou por tal coisa, foi tudo aquilo que eu precisava da parte de Deus, foi um consolo, foi um alívio. E também testemunhos como mudança de mentalidade, compreensão da palavra de Deus. E isso é fruto de você se debruçar no Evangelho. Quando você se deleita no Evangelho, e esse é o nosso objetivo aqui no Discipulado Bíblico, nós compartilharmos a palavra com calma, com suavidade, com sabedoria, mas também com profundidade, com impacto. Eu tenho certeza que essa é uma das principais ferramentas do Espírito Santo para trazer um fundamento, para trazer uma base sobre a sua vida, tá bom? Então abre tua Bíblia comigo aí, carta de Paulo aos Gálatas, capítulos de número 3 e 4. Inclusive, hoje eu estou aqui com essa Bíblia, as pessoas já devem ter visto, né? Olha o estado da Bíblia, que o que segura ela é um durex. Se soltar esse durex aqui, as folhas dela caem. E essa Bíblia aqui eu recebi quando eu ainda era adolescente. Ninguém consegue mais ver aqui. Um monte de adesivo aqui na frente. Na verdade, esses adesivos aqui era para segurar a Bíblia que estava soltando toda. Então já não tem mais nada escrito aqui na frente. Mas ela foi a primeira Bíblia de estudo que eu ganhei. Não foi a que eu tive acesso, né? Foi a primeira que eu tive acesso. A minha mãe já tinha algumas em casa e eu lia. Mas essa foi a primeira que eu ganhei de fato. Coloquei o meu nome. E ela é a Bíblia de estudo pentecostal. Olha aí. Aprendi muita coisa com ela e sempre que eu pego ela para poder ministrar a palavra, para poder compartilhar com alguém, me vem muitas memórias, muitas lembranças boas. E durante muito tempo eu até relutei em marcar a Bíblia, né? Eu achava que estragava o papel. Mas como é bom nós termos algumas marcações que ao revisitarmos essas marcações, o Senhor ministra novamente aquilo aos nossos corações até com mais profundidade. E eu comecei falando da Bíblia, já na verdade hoje eu fiz aqui, eu tomei algumas anotações, na verdade só das referências de um caderninho bem simples. Aqui tá vendo o caderninho? Aqueles que vende em qualquer livraria, bem simples. E esse caderno aqui, eu comecei a anotar nele em 2015. A última anotação dele, a mais recente, foi em 2017, ou seja, 4 anos, né? Tem diversas anotações aqui, tipo, notas pessoais mesmo, tipo, número de telefone, número de documento, coisa que não tinha onde anotar na hora anotou. Como também tem vários esboços, várias palavras que eu comecei lendo na Bíblia e, meu Deus, preciso anotar isso aqui, não posso esquecer de jeito nenhum. E aí achei esse caderninho aqui no meio das minhas coisas, comecei a abrir o caderno e a ver o que estava escrito nele e como eu fui ministrado pelo Senhor por tantas coisas preciosas, né? Eu revisitando assim alguns fundamentos, me lembrando dos momentos em que Deus havia me dado todas essas palavras e as lições que o Senhor me permitiu vivenciar através disso. Então, baseado em todas essas coisas, a gente te convida a você anotar a palavra. Eu sei que hoje, claro, muitas pessoas preferem anotar pelo celular,
né? Muitas pessoas preferem anotar no computador, mas é muito importante você tomar nota e revisitar as notas que o Senhor Deus ministrou sobre a tua vida. Você pode ter certeza que essa vai ser uma das experiências mais bacanas que você vai ter na sua fé, na sua caminhada, tá bom? Então vamos lá, Gálatas 3 e 4. Para quem está pegando a nossa série agora, já sabe que nós estamos trabalhando num modelo que eu chamo de highlights. Então nós vamos pegar alguns versículos específicos do capítulo e nos debruçarmos sobre esses versículos, tá? Então você está chegando agora, semana passada, e está salvo aqui no canal. Estudamos Gálatas 1 e 2 e agora vamos para Gálatas 3 e 4. E o primeiro versículo que eu quero tomar nota com você em Gálatas 3 é o versículo 3, Gálatas 3:3. É o primeiro versículo que eu quero tomar nota contigo hoje. E Gálatas, gente, só em 30 segundinhos relembrando, é uma carta que o apóstolo Paulo escreve, porque a igreja que ele havia fundado lá na Galácia, essa região que hoje pertence ao atual território da Turquia, o apóstolo Paulo viu que haviam muitos querendo voltar ao judaísmo, querendo judaizar a igreja. Tiago, o judaísmo é o que? É do capeta, é errado, é isso? Não é uma questão assim, não é uma questão de certo e errado. Mas quando se fala na volta do judaísmo, basicamente a Bíblia está querendo dizer que pessoas estavam sendo tentadas a voltar ao cumprimento da lei como requisito para a salvação, ou seja, uma salvação baseada em meritocracia. As nossas obras, nós fazemos obras santas, justas e puras porque somos salvos e não para ser salvo, entende? A salvação, ela não é uma notinha no final da unidade, no final do ano que Deus vai te dar. É como se fosse assim, você foi uma pessoa boa, você vai para o céu, se foi uma pessoa ruim, você vai para o inferno. Não, salvação não é isso. A salvação, ela regenera o homem e por conta da regeneração, uma das evidências da regeneração são as obras. Então as obras não são causa da salvação, pelo contrário, são consequência delas. Isso era muito forte nas igrejas dessa época, as igrejas primitivas. Ainda é forte hoje de um outro modo, mas o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas justamente para combater isso. E o versículo 3, ele vai dizer assim, olha o que o apóstolo Paulo pergunta. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Meu Deus, o apóstolo Paulo jogou duro nessa carta, depois que eu sou apaixonado por ela. Sois vós tão insensatos que, tendo começado agora pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gente, esse versículo, ele ministra algo muito importante que é bíblico. No Antigo Testamento já está escrito, o sábio Salomão diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Começar uma coisa, começar bem, é muito importante. Nós temos até um ditado que diz que o que se começa mal, termina mal. Isso é um ditado, isso não é algo bíblico. Então, é um ditado cultural que nós temos e, de certa forma, é verdade. Mas a Bíblia enfatiza muito a questão do final. Porque final tem a ver com destino, final tem a ver com propósito. O início também tem a ver com destino, o início também tem a ver com propósito. Mas pare para pensar quantas coisas você já começou bem e no meio do caminho a coisa desandou e aí terminou mal, ou nem terminou, né? Posso pegar algo simples, como por exemplo uma dieta que você se propôs a fazer e não conseguiu. Ou como que a gente pode dizer, uma rotina na academia, uma rotina de estudos para um concurso, para uma prova, uma preparação, uma universidade, algo que você começou, mas que não conseguiu concluir. E quando você começa, normalmente você começa debaixo de um forte impulso, seja uma empolgação, uma motivação positiva, ou até uma pressão externa, não sei. Tem pessoas que começam projetos por conta de pressões externas. Mas o concluir, ele requer resiliência, ele requer persistência e principalmente ele requer um fundamento sólido. Tem pessoas que começam com a motivação certa, com o fundamento certo,
com a forma certa, mas não conseguem concluir bem. Observe, Satanás, ele se foca no teu final, não no teu trajeto nem no teu início. Preste bem atenção nisso. Satanás, ele se foca com o teu final. Você que está chegando agora, eu até falei no início do vídeo que eu não estou tendo acesso ao chat hoje, tá? Então não estou vendo muito o que as pessoas estão escrevendo. Mas se você puder, até escreva isso aí no chat para fixar, com uma forma pedagógica. Satanás, ele não se foca no teu início nem na tua trajetória. Ele se foca no teu final. Eu conheço, por exemplo, a história de um determinado homem, né, que foi um homem de Deus, assim, durante toda a vida dele. Alguém que abençoou muito uma comunidade de cristãos. Tinha um cargo importante, uma pessoa importante dentro de uma comunidade cristã, um exímio expositor da palavra. E quão triste foi saber que logo na última fase da vida, né, ele já por volta de uns 70 anos de idade, por conta de uma situação específica, não cabe aqui, eu falo porque eu conheço a história, então talvez você pergunte, mas será que você conhece? Mas eu conheço a história. E por conta de uma situação específica, ele veio a abandonar a família, abandonar os filhos, inclusive abandonar o evangelho. E acabou encerrando a sua vida fora dos caminhos do Senhor. E eu lembro que quando eu conheci essa história, eu fiquei pensando assim, né? Olha, esse cara com certeza, ele deu muito prejuízo para o inferno. Né? Ele ganhou o mundo inteiro, mas ele perdeu a alma dele. E se tem uma das qualidades, é claro que Satanás, ele tem várias características, mas entenda o que eu quero te dizer aqui. Se tem uma qualidade divina que Satanás ainda preserva, mesmo depois da sua queda, gente, é a paciência, tá? Vou te dar um exemplo bem claro para você entender o que eu quero te falar aqui. Nós temos o futebol como esporte mais popular do Brasil, então vou usar o futebol para você entender. Futebol é jogado em 2 tempos de 45 minutos. Então, 90 minutos você joga uma partida de futebol. O gol que você faz no primeiro minuto e o gol que você faz no último minuto valem a mesma coisa, certo? Você fez um gol no primeiro minuto, fez um gol no último minuto, é o mesmo valor. Agora, o gol feito no último minuto, muitas vezes o jogo está empatado e aí um time vai lá no último minuto e faz um gol. Aquele gol, ele é um banho de água fria. Por quê? Porque não vai ter tempo para o outro time empatar. Né? É o último lance da partida. Então, embora o gol valha a mesma coisa, muitas vezes um gol no final ele é mais fatal porque o outro time já não vai ter mais tempo, já não vai ter mais forças para se recuperar. Enquanto um gol no início da partida, você tem o jogo inteiro para empatar e até virar o jogo. Esse é um exemplo simples, mas para te levar a entender como muitas vezes para Satanás é a mesma coisa. Ele te paralisar com 15 anos, te paralisar com 30 anos, te paralisar com 45 anos ou te paralisar com 60 anos. E observe, eu estou utilizando a palavra paralisar intencionalmente. Porque muitas pessoas acham que o papel do diabo é te derrubar. Esqueça isso. O diabo não está interessado em te derrubar. Por quê? O justo ele pode cair 7 vezes, de todas elas o Senhor o levanta. E muitas vezes uma queda é até um ambiente onde a pessoa que caiu finalmente percebe que precisa de conserto. Né? Muitas vezes que nós chamamos de queda é só a exposição de algo que já estava mal estruturado há muito tempo. Infelizmente no Brasil a gente tem vários exemplos de prédios que foram lançados, vendidos e depois, por conta de tragédias, caíram. Quando você vai ver, a fundação desse prédio, a estrutura desse prédio já estava danificada há muito tempo, mas ninguém percebeu. As pessoas só vão tomar providências judiciais e danos morais de reparação depois que o prédio caiu, depois que pessoas morreram, depois que muita coisa já foi danificada. Então, muitas vezes, o derrubar não é a primeira função do diabo, né? Não é o primeiro objetivo dele. Porque muitas vezes é no derrubar que você vai abrir os seus olhos, que você vai entender, ó, da forma que eu estava caminhando não estava dando certo, eu preciso mudar de vida. Mas o que muitas vezes o nosso pecado faz e o diabo potencializa é o quê? É nos paralisar. Paralisia tem muito a ver com anestesia. Né? Tem algumas enfermidades, como por exemplo a lepra,
que é, por exemplo, a lepra, que é muito vista no texto bíblico, trava a língua esse negócio, né? É muito vista no texto bíblico, é uma enfermidade bem simbólica para o pecado, né? Porque um dos efeitos da lepra é tirar a nossa sensibilidade. A lepra tira a sensibilidade do paladar e tira a sensibilidade do toque. Então o leproso, ele pode estar cozinhando, o braço dele começa a pegar fogo, ele não sente. E por ele não sentir, ele demora mais para tomar uma atitude, percebe? Então muitas vezes o diabo ele quer te paralisar, não te derrubar, te paralisar. Você está de pé, está cheiroso, está limpinho, mas está paralisado, está anestesiado, não está percebendo a gravidade do estilo de vida que leva. E quantas pessoas começam, como a gente diz aqui na Bahia, né? No gás. Elas começam no gás, começam a todo vapor e de repente são acometidas, sabe de quê? De dengue espiritual. Eu até espero, quem sabe, um dia lá no Revocional, no canal do Pastor Diogo, poder falar sobre isso. A dengue espiritual, ela gera essa paralisia. Pessoas começaram no espírito, começaram se movendo, de repente começaram a parar, até que estacionaram total. Dengue espiritual, que leva à morte. Você precisa se mover no espírito, até porque o espírito fala de movimento. A Bíblia já começa assim, né? No princípio criou Deus, ou seja, o verbo, a primeira coisa que a gente vê do verbo de Deus é criado. Criou Deus está fazendo algo. Os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, se movia sobre a face das águas. Então o Espírito, ele sempre está movendo. O movimento fala de cura, né? Quando aquele coxo está ali à beira do tanque de Betesda, eles explanam a crença judaica muito forte daquele tempo, de que de tempos em tempos um anjo vinha e movia as águas, sacudia as águas. E o primeiro que entrasse naquelas águas sacudidas, aquelas águas movimentadas, mexidas, era curado. Então eu desejo que o movimento do Espírito possa trazer cura para a tua caminhada. Você que está paralisado, talvez você está olhando, Thiago, eu estou paralisado, eu não estou caminhando como antes, a coisa não está legal para mim. Eu quero ministrar esse discernimento do Espírito sobre a tua vida, para que você receba do alto o mover do Espírito, esse balançar do Espírito sobre o teu coração. Antes de nós passarmos para o próximo versículo, eu quero te contar uma experiência que eu tive. Se eu não me engano, gente, era do ano de 2016, essa experiência, essa visão que eu tive. A nossa igreja, a Lírio Armação, ainda era na Barra. Eu não sei quem aqui chegou a estar no tempo da Barra, né? Muita gente nova na nossa comunidade. E nós fizemos num culto de jovens, no Ministério de Jovens, fizemos uma série de cultos, se eu não me engano, 3 ou 4 cultos, ali em setembro, foi setembro inteiro. Nós fizemos uma série, agora não me lembro se era 2015 ou 2016. Fizemos uma série chamada Cheios do Espírito Santo. E ali na primeira noite nós recebemos um pastor convidado, muito querido, pastor Adriel. E eu lembro que enquanto ele pregava, Deus me deu uma visão. Eu vi uma mão, essa mão, ela descia sobre algo muito parecido com um tanque natural, um tanque de água natural. E essa mão começava a mexer as águas. E eu perguntava para Deus, né, o que significa essa visão? E Deus falava assim, eu vou começar a mover as águas paradas sobre a sua vida e sobre a vida de pessoas que estão ao seu redor. Tinha algumas pessoas nominalmente, né, o Senhor me deu naquele momento, não cabe aqui agora, mas pessoas que foram bênçãos e são bênçãos até hoje. Então Deus me deu essa visão e a partir daquela visão, o Senhor Deus começou a me dar um nível de revelação no Espírito, de revelação na palavra, de discernimento, de crescimento profético muito grande. Então a movimentação do Espírito, ela é saúde para a tua vida, tá? Receba isso em nome de Jesus. Então nós já começamos com essa pergunta de Paulo, né? Como é que vocês, versículo 3, vocês não podem ser insensatos de começar pelo Espírito e acabar pela carne. Você não pode viver só da experiência do teu passado, tem que ter algo novo. Você não pode só começar bem, você precisa concluir bem a carreira da tua fé. Amém, gente? Está sendo bênção aí para você? Coloca no chat em nome de Jesus. Vamos aqui agora para os versículos 8 e 9, que diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo:
todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quase que o apóstolo Paulo chama do irmão Abraão, né? Então, queridos, Deus ele sempre teve o propósito de redimir toda a humanidade, tá? Tiago, então por que Deus escolheu primeiramente a nação de Israel como uma nação particular? Muito simples. E esse versículo vai responder essa pergunta. Porque Deus utilizou Abraão com uma estratégia para alcançar todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Sempre foi propósito de Deus justificar os gentios pela fé. Quem são os gentios, Tiago? São todos aqueles povos que não são judeus. Mas se você está aqui agora, se é brasileiro, se é americano, se é português, se tem qualquer nacionalidade que não seja, que você não é um judeu, embora haja judeus de outras nacionalidades, mas se você não é um judeu, você é automaticamente um gentio, tá? Então Deus sempre quis salvar todo mundo. Mas a estratégia que Deus usou foi Abraão. A partir de Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então é muito importante você saber disso, porque quando você olha o Antigo Testamento, você pode ter a falsa impressão de que Deus só amava Israel. É como se Deus quisesse preservar Israel e não estivesse ligando para outras nações. Isso é um equívoco. Embora você não vai ver Israel responsável por evangelizar outros povos, né? Você não vai ver Israel dizendo, ide pregai por toda a Babilônia. Você não tem isso em Israel. Não tem o proselitismo. Mas Deus, ele implanta uma cultura, uma visão em Israel, e principalmente Israel é a nação responsável por gerar o Messias. E a partir do Messias, todas as nações da terra seriam alcançadas e serão alcançadas em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí, onde você está. Pai, mas, entretanto, contudo, todavia, mesmo durante o Antigo Testamento, você vai ver situações como, por exemplo, a história de Jonas, que é uma história onde Deus pede para Jonas ir até Nínive. Nínive era uma cidade da Síria, uma cidade fora de Israel, uma cidade de gentios, de povos pagãos. E Deus pede para que Jonas pregue para aquela cidade, porque Deus queria trazer salvação sobre aquela cidade. Então Jonas vai, você conhece a história, ele tem primeiro uma relutância, depois ele é engolido por um grande peixe, passa 3 dias dentro da barriga de um grande peixe, depois o peixe vomita ele vai até essa cidade, e numa pregação de um dia, a Bíblia fala que ele em um dia pregou aquilo que ele percorreu um caminho que ele deveria percorrer normalmente em 40 dias. Ele em um dia só, ele literalmente pregou correndo, né? Pregou acelerado. Não é o tema aqui, mas tem um pouco a ver com... Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Jonas tinha raiva do povo de Nínive porque a Síria oprimia Israel. Então Jonas viu Israel ser alvo de muitas moléstias por parte da Síria. Então ele estava com raiva daquele povo e Deus manda Jonas pregar para aquele povo e Deus traz salvação para ele. Você vê também Daniel sendo instrumento do Senhor para trazer libertação, visão, discernimento de Deus sobre toda a Babilônia. Você vê o povo de Israel lá no Egito, por que não? Então são diversos momentos onde o Antigo Testamento vai trazer já esses traços missionários que irão explodir no Novo Testamento, né? E aí no Novo Testamento você tem o cumprindo o ide pregai, que inclusive aqui no discipulado tem uma aula completa sobre o cumprir o ide que Jesus deixou para toda a igreja. Então Deus sempre quis salvar toda a humanidade e utiliza Abraão como essa estratégia. É interessante, gente, o versículo 9, porque o apóstolo Paulo diz assim, ó, são da fé, vamos lá, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Nós vamos ler agora o versículo 16, porque esses dois, tanto o 8 e o 9, que nós acabamos de explicar, e o 16, eles vão ser um complemento de entendimento para todo esse texto aqui, para todo o capítulo 3, que se você puder, assim, espero, leia na sua casa, você vai ser muito abençoado. Gálatas 3,16 vai falar assim, gente, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Tá? As promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Você deve estar dizendo assim, mas Thiago, eu não sou parente de Abraão. Como é que eu faço agora para ter acesso a essas promessas que Abraão recebeu? Vamos continuar lendo.
As promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a bênção foi dada a Abraão e a posteridade de Abraão. Mas quando a Bíblia fala de posteridade, ela não fala de muitas posteridades, como se fossem múltiplos povos. Fala de uma posteridade apenas. E quem é, e quem é essa posteridade? Cristo. A própria Bíblia vai dizer. Então a bênção de Abraão, ela é dada para Abraão e para a posteridade dele. Quem é a posteridade de Abraão? Cristo, uma pessoa. Isso é um mistério que agora está sendo revelado na palavra de Deus. Então talvez você fale assim, Tiago, eu não sou parente de Abraão. Eu não tenho sangue de Abraão, mas você conhece Cristo. E Cristo ele te faz filho adotivo de Deus. Você agora faz parte da família de Deus. Embora você não carregue o sangue físico de Jesus, mas o sangue físico dele foi derramado como sacrifício físico e espiritual. Então, no mundo espiritual, quando você faz uma aliança com Cristo, o sangue dele está sobre tua vida e você passa a fazer parte dessa aliança por conta do sangue de Cristo. Gente, isso é muito forte. Quero até ensinar uma coisa sobre vocês. Eu não vou dizer que eu aprendi isso com uma pessoa, mas passei a entender a importância disso com uma pessoa muito amiga minha, que sempre que eu precisava de uma oração assim muito forte, sabe aquelas pessoas que você sabe que a oração da pessoa tem impacto, era essa pessoa. E sempre que eu precisava de uma oração assim de algo muito importante, eu pedia, olha, ora por mim sobre isso, isso, isso. E era interessante que a pessoa orava, eu gostava de ouvir a pessoa orando, né? Eu não só pedia, eu falava, olha, ora por mim aí, né? Estivesse perto, pessoalmente, estivesse longe pelo telefone. Pelo menos manda um áudio. Eu preciso ouvir tua voz porque gera uma fé no meu coração. E a pessoa orava, tinha uma graça muito grande de Deus sobre essa pessoa. Interessante, rapaz, Deus sempre respondeu a oração dessa pessoa. Incrível. Era assim uma coisa até fora do normal. E a pessoa falava assim, eu declaro o sangue de Jesus sobre a vida de Tiago. Aquilo me arrepiava todo, né? Quando era por uma causa específica, eu declaro o sangue de Jesus sobre aquela causa. E eu passei a adotar esse tipo de oração sobre a minha vida. Não como um talismã, gente, sabe? Isso aqui não são palavras mágicas. Você vai dizer, pelo sangue de Jesus eu vou ganhar na loteria. Não é isso que eu quero te ensinar aqui. O que eu estou te falando é que eu entendi algo. Eu entendi, foi algo que foi revelado no meu espírito. Eu compreendi, através daquela série de experiências, o efeito do sangue de Jesus. Então, quando eu oro hoje, falo, Senhor, passo o teu sangue sobre tal coisa, declaro o sangue de Cristo sobre tal pessoa, eu faço debaixo de um entendimento, de uma experiência, de uma autoridade que o Senhor Deus me permitiu ter através de uma série de experiências. Então, você percebe que a salvação, a bênção do Senhor, ela é dada a Abraão e a sua posteridade. E você não precisa ser fisicamente um judeu. Você não precisa ter nascido em Israel, ser descendente de judeu para estar apto a receber essa bênção. Por Cristo, você pode ser brasileirinho da Silva, você pode ter nascido no interior mais distante que você imaginar aqui desse Brasil, mas o sangue de Jesus faz com que você passe a ter parte nas bênçãos do Senhor. Uau! Aleluia, gente! Isso é muito precioso, isso é muito importante. Eu desejo muito que você esteja entendendo aquilo que nós estamos ministrando. E agora eu quero passar para o capítulo 4, versículos 1 até o 5. Vamos ler aqui Gálatas 4, versículos 1 até o 5. Esse é o último texto que nós vamos tratar aqui no nosso discipulado bíblico nessa terça-feira. Semana que vem nós vamos falar de Gálatas 5, 6. Só para você ter uma ideia, Gálatas 5 é o capítulo onde se fala do fruto do Espírito. Então nós vamos nos debruçar sobre esse texto. Eu não tenho dúvidas que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? Já estamos terminando, mas quem está gostando, diga amém. Que Deus maravilhoso. Eu estou olhando aqui essa Bíblia, gente, como eu já falei, né? Ela é bem desgastada. E
Eu lembro até, eu falei num devocional, acho que foi semana passada, eu falei assim, ó, Bíblia de crente, né? Bíblia desgastada, vida espiritual conservada. Bíblia conservada, vida espiritual desgastada. Pode ver, é batata. Crente que tem Bíblia assim, ó, a vida dele tá conservadíssima. Mas quando o crente tem uma Bíblia muito novinha, porque não abre muito a Bíblia, né? Pode ser que tenha comprado semana passada, tudo bem. Mas quando não abre muito a Bíblia, a vida espiritual desanda. Brincadeira, meus amados. Mas vamos para o capítulo 4, versículo 1 ao 5. Gente, essa aqui, é claro que Gálatas 5 tem o texto do fruto do Espírito, que é inclusive o texto mais conhecido de toda a carta aos Gálatas, mas uma opinião pessoal minha, tá? Um gosto pessoal meu. Esse capítulo 4, do 1 até o 5, é para mim a parte mais deliciosa de Gálatas. Vamos lá. Digo, pois, que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Em algumas versões está escrito até em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Perceba que filho aí, pelo menos na minha versão aqui, gente, está escrito com a letra maiúscula, né, falando de Jesus. É uma nomeação de Jesus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aleluia. Gente, esse texto, ele fala de muitas coisas, dentre elas a maturidade. A salvação, ela é uma herança que Jesus deixa para a gente, né? Deus o Pai, ele nos dá a salvação através de Jesus, através desse sangue que foi derramado. Agora, uma coisa é você ter a herança, outra coisa é você acessar a herança. A chave que te dá acesso para a herança de Deus é a maturidade. Vou te explicar bem. Imagina comigo um pai muito rico, ele acaba de ter um filho, e ele fica tão feliz pelo nascimento desse filho, que ele resolve comprar uma Ferrari para o filho dele. Ele compra uma Ferrari, um carro top, caríssimo. Ele fala, poxa, eu estou tão feliz que eu vou comprar essa Ferrari, e quando meu filho crescer eu vou dizer, meu filho, quando você nasceu eu fiquei tão feliz que eu comprei essa Ferrari como presente. Então aquela Ferrari já é um presente para o filho. Tudo que aquele pai tem, aquele filho já é herdeiro. O menino nasceu, com 1 minuto de nascido, com 1 segundo de nascido, Deus livre e guarde, se o pai morrer, o filho já é herdeiro. Na verdade, ele na barriga, na cintura, ele já é herdeiro ali. Então perceba que só dele nascer ele já é herdeiro. Mas o menino ganhou uma Ferrari, seria uma das maiores irresponsabilidades você colocar, por exemplo, uma criança de 3 anos de idade para sair dirigindo uma Ferrari sozinho. Por quê? Ela não tem maturidade, não tem estrutura nem física, nem emocional, nem linguística para lidar com aquele carro. O que é que vai acontecer? Muito provavelmente um acidente que pode matar outras pessoas e matar até a própria criança. Então uma coisa é ter herança, outra coisa é acessar a herança. Um pai responsável, ele vai permitir acesso à herança no tempo certo. Você vai perceber, por exemplo, que na história do filho pródigo, um dos traços, né, que denotam a desordem que está acontecendo ali, é o filho pedir uma herança antecipada. Ele está pedindo em vida aquilo que ele só teria direito com a morte do pai. Né? Como se ele estivesse dizendo, para mim você está morto já desde hoje, eu quero herança, quero sair de casa, quero viver a minha vida do meu jeito. E você viu a tragédia que deu. Por quê? A herança do pai precisa ser vivida na presença do pai. Aleluia! Isso é muito forte. A herança do pai precisa ser desfrutada na presença do pai. Eu vou te dar um exemplo aqui muito claro, você vai entender o que eu estou falando. Vamos pegar aqui um exemplo de alguém que tem um talento muito grande na área artística. Mas essa pessoa pega esse talento, que é muito grande para a área artística, e utiliza, sei lá, para promover a promiscuidade. É só um exemplo, tá? Então você tem ali um talento,
para a área artística, dado por Deus, porque quem dá esse talento é Deus, gente, tá? É muito chato ouvir todo mundo que faz sucesso, alguns cristãos falam, tem pacto. Esqueça isso. Quem dá o talento é Deus. Quem dá a visibilidade, na grande maioria das vezes, é o próprio Deus. Né? Quem dá o carisma, quem dá esse poder de empatia, de conexão, tudo é Deus. Muitas coisas dessas, a pessoa nasce porque Deus deu a eles. Agora, Deus deu para um propósito. Muitas vezes a pessoa não entendeu o propósito para o qual Deus deu, então ela gasta essa herança com outras coisas. Então você vê tantas pessoas, né, que eu vejo, principalmente no mundo artístico, é muito fácil você ver isso no mundo artístico, no mundo político também eu vejo com uma certa facilidade. No mundo esportivo eu também vejo, mas o esporte ele não traz essa coisa pervertida, como muitas vezes a arte acaba sendo explorada no nosso tempo, né? Infelizmente, muita perversão é explorada para vender. E no campo artístico é muito fácil você ver pessoas com talentos dados por Deus. Você pergunta assim, poxa, fulano, se fulano fosse rapaz, então fosse um ministro de adoração. Se fulano entendesse a revelação que Deus deu a ele, para ele pintar quadros, para ele ser um político, para ele ser um médico, para ele ser um grande orador, né? E você vê talentos, heranças dadas por Deus sendo desfrutadas longe da presença de Deus. E aí as coisas, infelizmente, acontecem. Então, gente, a melhor coisa que existe é você ter acesso à sua herança no tempo certo. Então, o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Olha, da mesma forma que uma criança, ela nasceu, ela é dona de tudo, mas ela só vai acessar depois de um tempo, e esse tempo é medido com a maturidade, né? Da mesma forma, nós, quando éramos meninos, versículo 3, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Observe, você precisa entender o contexto aqui. A carta aos Gálatas foi feita para combater alguns irmãos que estavam judaizando o cristianismo, ou seja, dentre outras palavras, querendo trazer o cumprimento da lei como condição de salvação e querendo trazer a obrigação dos gentios circuncidarem, fazerem aquele voto, aquela aliança que Deus pediu para todo Israel. Então ele está falando, se vocês não circuncidarem, vocês não fazem parte do povo de Deus, vocês não têm aliança com Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, antigamente, há milênios atrás, era como se nós fôssemos meninos. Nós já tínhamos essa herança, mas nós não desfrutávamos essa herança porque ainda não tinha chegado o tempo. Aí ele continua dizendo, mas, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, versículo 5 agora, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, através do sacrifício de Cristo, nós temos essa reconexão com Deus. É por isso que você não precisa mais fazer como se fazia em Israel todos os anos, fazer sacrifícios de animais anualmente para ver se Deus, quem sabe, talvez iria perdoar os seus pecados. Né? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele se entrega como sacrifício, ele é o sumo sacerdote e ele se oferece como sacrifício perfeito, que é válido até hoje. Eu sempre costumo ensinar, gente, isso aqui não é algo novo, talvez algumas pessoas que estão aqui já me viram, já me viram falar isso, mas eu faço questão de repetir esse exemplo porque ele é muito simples. O sangue no mundo espiritual, o sangue no mundo espiritual, ele é uma moeda, tá? Com o sangue você consegue comprar muitas coisas. Você percebe que em muitas religiões existem derramamento de sangue em troca de favores, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você sacrifica animais em troca de favores. E você percebe que isso é uma verdade tão forte que é algo, inclusive, ensinado pelo próprio Deus na Bíblia. Tá? Então não é uma novidade, assim, a religião tal inventou isso. Não, o próprio Deus, ele revelou uma lei do mundo espiritual, que sangue é vida. Você pode perceber que quando Caim mata Abel, Deus vai até o jardim, até o jardim não, porque aqui eles já tinham sido expulsos do jardim, né? Deus vem até a terra e pergunta para Caim, Caim, cadê seu irmão? E Caim, não, porventura sou eu, tu todo meu irmão. E aí Deus fala assim, ó,
O sangue do teu irmão está clamando para mim desde a terra. Abel já estava morto. O sangue havia derramado. E o sangue derramado na terra subia como um clamor diante de Deus, clamando por justiça. O sangue de um justo. Pensa agora, querido, eu nem quero entrar muito fundo nisso aqui, mas pensa agora nas milhões de crianças que têm sua vida injustamente retirada no ventre da mãe. Injustamente. Tá? Pensa só nisso. O que é que o sangue dessas crianças estão clamando? Pensa em como muito sangue injusto foi derramado em nossa nação, em outras nações, através de sistemas terríveis de governo, de formação de sociedade, sistemas antropológicos que não se inspiravam em Deus. E hoje a gente começa a ver uma reverberação sobre todas as nações da terra, porque é o sangue derramado injustamente, clamando por justiça. Agora perceba, até a própria Bíblia, ela vai trazer um modelo sacrificial que envolve a repetição dos sacrifícios. Então, como eu citei, dentre vários sacrifícios, existia um que era feito anualmente pelo sacerdote da nação de Israel, todos os anos, em que o sacerdote oferecia um sacrifício pelo pecado da nação. Se esse sacrifício fosse aceito, então o povo teria ali um ano de prosperidade, de bênçãos, de graça, de favor de Deus. Se não fosse aceito, seria um ano terrível. E isso precisaria ser repetido de ano em ano. Por quê? Porque embora o sangue tenha poder, o sangue também tem validade. Você vai ver que a própria Bíblia fala de sacrifício de diversos tipos de animais. Né? Conforme o pecado vai sendo mais grave, um tipo de animal mais robusto vai sendo oferecido. E a gente vê que esse sistema se segue também em diversas outras crenças, algumas delas presentes no Brasil, outras em outras nações. Mas por que Cristo, então, Tiago, não precisa morrer duas vezes? Há quem faça até sacrifício de crianças hoje em dia, né? Sacrifício literal mesmo, para que a criança viva e sacrificar um espírito maligno. Mas, embora isso seja muito poderoso no mundo espiritual, muito forte, isso é algo muito pesado, isso não é infinito. Por quê? Porque mesmo uma criança, ela já é concebida debaixo de uma natureza caída. Tá? A criança nasceu ali, ela não cometeu pecado nenhum, ela nem sabe o que é pecado, mas a natureza dela já é caída. Por isso que o final dela é morte. Então o ser humano vai viver alguns anos e vai morrer. Todo mundo vai morrer. O salário do pecado é a morte. Nossa natureza é caída, ela vai perecer. Tiago, e os animais? Os animais, eles também, toda a natureza, queridos, não foi só o homem que caiu. Deus, quando ele vai até o Éden, e agora sim, até o Éden, né? Ter aquela DR com Adão, Eva e a serpente, ele diz assim, ó, a terra será maldita por toda a tua causa. Então não é que teu bichinho de estimação cometeu algum pecado, mas toda a criação passou a estar debaixo de maldição por conta do pecado do homem. Aí tem que nascer de uma mulher virgem o Filho, Jesus. Por que ele nasce de uma mulher virgem? Porque o sêmen do homem que reproduz a genética humana tem natureza caída. Então Jesus não podia vir de um sêmen masculino. Jesus é concebido pelo Espírito, não com a natureza caída. Perceba, a natureza humana, mas não é caída. Adão também tinha a natureza humana antes de ser caída. Olha aí. O segundo Adão vem. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui, gente. O segundo Adão vem com a natureza perfeita, em tudo é tentado, mas em nada peca, e por conta dele ter uma natureza perfeita, o sangue dele, lembra que eu falei que o sangue é uma moeda espiritual? Então o sangue dele funciona como se fosse dinheiro infinito, como se fosse uma moeda infinita no mundo espiritual. É por isso que Jesus morreu há 2000 anos atrás, e ainda hoje o sangue de Cristo tem efeito e tem poder para trazer salvação sobre tua vida, para trazer salvação sobre tua família, para trazer salvação sobre o Brasil, porque esse sangue nunca perdeu e nunca perderá validade. Você pode tão somente olhar para o Filho e enxergar o Pai. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
Está dizendo, veio a plenitude dos tempos. Então Jesus, o Filho, ele nasceu de uma mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, outrora, nós éramos herdeiros imaturos. Precisávamos cumprir a lei para tentar agradar a Deus. Hoje em dia, querido, pelo sangue de Cristo, você é habilitado por Deus. E aí a obediência, ela não vai ser uma causa, mas vai ser uma consequência da presença de Deus na sua vida. A presença de Deus não é um prêmio. Ó, parabéns, você fez tudo certo essa semana, orou, jejuou, leu Bíblia, foi para o discipulado, vou te abençoar. Não. A presença de Deus na sua vida, ela é causa da transformação que você tanto precisa. Então, Tiago, já tentei de tudo para ser transformado em minha vida, não consegui. Simples. Clama ao sangue de Jesus. Tudo que você precisa é o sangue de Jesus. E isso é extremamente libertador. E eu desejo que isso tire todo peso da antiga aliança sobre sua vida. Para que você possa desfrutar dessa nova aliança que é feita a partir do sacrifício de Cristo. Tá bom? Amém, gente? Que bom termos esse tempo aqui. Que bom compartilharmos Gálatas 3 e 4. Eu gostaria muito que você lesse todo o capítulo na sua casa. E antes de encerrarmos, quero fazer uma oração. Mas antes da oração, vou te pedir, tira um print dessa tela ou um bumerangue, coloca no seu Instagram, marca a nossa igreja, @LírioArmação, e vem também para o nosso grupo discipulado no Telegram, clicando no link que está na descrição do vídeo. E temos uma novidade para essa semana, e qual a semana que nós temos? Esse domingo é 12, 13, 14, domingo 14 de novembro de 2021, tá? Pra você que está assistindo um vídeo daqui a um ano, esse domingo 14 de novembro de 2021, tanto o culto das 10 horas quanto das 18, os cultos das 10 e das 18 horas, eles não precisarão mais de inscrição, tá bom? Então é só ir para o culto. Talvez eu vou até tentar atualizar a descrição do vídeo, caso tenha um link da inscrição ainda. É só ir para o culto. Acordou de manhã ou domingo, 18 horas, vai para o culto, portas abertas. Nós estamos fazendo um teste para tirarmos as inscrições por conta, graças a Deus, de alguns relaxamentos das diretrizes governamentais para o lugar onde nós estamos, aqui em Salvador. Que Deus abençoe muito a nossa nação e nós possamos avançar por esse tempo tão desafiador, né, para toda a humanidade, para toda a face da Terra, esse tempo que nós já temos vivido desde o início de 2020. Mas, embora durante os desafios, embora em meio a desafios, glória a Deus, porque o Senhor tem estado conosco. Vamos orar, gente. Pai de amor, muito obrigado por essa palavra, por esse tempo com os meus irmãos. Eu ministro sobre eles a revelação que vem do alto. Meu Deus, o nosso desejo aqui não é apenas compartilhar uma informação, mas é compartilhar o teu coração, Pai. E isso o homem não pode fazer, isso eu não posso fazer, ninguém pode fazer. Só o Senhor pode se revelar a nós. Senhor Deus, eu te peço para que se há algum coração preso no peso do cumprimento da lei, peso na opressão, Senhor Deus, que o teu Espírito traga liberdade, traga leveza, traga paz e prazer em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Você que chegou no meio desse vídeo, como eu citei no início, fazendo essa transmissão hoje pelo celular, portanto tive menos contato, menos interação com o chat, mas fico desde já muito feliz com tua presença, muito feliz com teu carinho e quero te convidar para você caminhar junto conosco, tá? Qualquer dúvida, você tem 3 lugares para lançar essa dúvida. Pode colocar nos comentários do vídeo, eu vejo depois e respondo. Pode lançar dúvida lá no grupo do Telegram, eu respondo também. Ou pode chamar no direct lá do meu Instagram, @tbatista9. Eu vou ter imenso prazer em tirar alguma dúvida que ficou, ou também aconselhar alguma questão que você precise, alguma oração, algum pedido de oração também. Vou ter a imensa alegria de estar servindo vocês também. Tá bom? Até terça-feira que vem, gente, às 21 horas, para nós fecharmos essa série tão abençoada em Gálatas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.